Bom, estamos aqui mais uma vez, né? Gostaria de parabenizar novamente os pais por serem pais, né? Porque nós sabemos que hoje em dia é difícil, né? Alguém ser pai e querer ser pai e permanecer como pai. Então, eu acredito que todos aqui estão aqui e são pais, escolheram exercer essa função que Deus deu à vida de vocês. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eu imagino que os irmãos devam estar surpresos por Eclesiastes ter mais de 3 capítulos, porque eu sou crente, tem pouco mais de 13 anos e nunca vi ninguém ler outra passagem além de Eclesiastes capítulo 3. Mas nós vamos passar por lá, então a regra continua. Então, Eclesiastes 12, versículo 13. Amém? Amém. Que diz: agora já se ouviu tudo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Podem sentar. Por um momento, quando eu recebi o convite para estar trazendo a palavra hoje, eu estava com essa palavra no meu coração. Só que quem já leu o livro de Eclesiastes sabe que não é um livro muito otimista e alegre. E aí eu fiquei pensando, não sei se é uma palavra muito agradável para o Dia dos Pais, né? Mas estamos aqui. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada um hoje. Aleluia! Então, por que geralmente só se lê Eclesiastes 3? Ou talvez essa passagem do final que eu acabei de ler. Porque o livro de Eclesiastes, ele provavelmente foi escrito por Salomão no final da sua vida. E Salomão, no fim, durante a sua vida, ele começou bem o seu reinado. Começou bem na sua juventude, sendo temente a Deus. Porém, em algum momento de sua jornada, ele acabou se perdendo. E quando ele chega na sua velhice, ele começa a perceber tudo o que ele havia perdido e começa a ver que nada daquilo fazia sentido e se tornando um homem muito amargo quanto às suas realizações, quanto aos seus feitos e vamos entender como que ele chegou a isso. Salomão, ele foi o primeiro em Israel a herdar um trono.
porque antes dele foi seu pai Davi, e antes de Davi foi Esaú, que no caso acabou perdendo o direito do trono, e esse trono foi passado, e a descendência dele, por sua vez, também perdeu esse direito, e então o trono foi passado para o rei Davi. E o rei Davi passou o trono para Salomão. Então, ele foi o primeiro a herdar. E Salomão, em sua juventude, acredita-se que ele começou a reinar por volta dos 20 anos. Ele era totalmente temente ao Senhor. E o seu pai, o rei Davi, ele orientou Salomão para essa jornada. Então, parte do que Salomão tinha e vivia, parte do que Salomão era graças ao seu pai, que ele ensinou o caminho. Tanto que, se nós formos olhar o início da sua jornada, Salomão ficou responsável pela construção do templo do Senhor. E o seu pai, ele já tinha todas as coordenadas, ele já tinha passado todas as instruções para Salomão de como o templo deveria ser. Então nós vemos que houve uma grande instrução de seu pai para o filho. E com isso, o filho, ele tem um ótimo início de seu reinado, porque ele faz exatamente o que Deus queria. Ele começa sendo temente a Deus, fazendo sacrifícios a Deus, tanto que Deus, em sonho, fala para ele que vai lhe conceder qualquer coisa que ele pedir naquele momento. E Salomão, ele estava preocupado. A sua preocupação não era em ter um grande reinado, de dominar todas as nações, de estar acima de todos, de ser o maior de todos. Tudo que ele queria era reinar segundo a justiça de Deus. Aleluia. Tudo que ele queria era que o seu povo fosse temente a Deus. E para isso, ele precisava ter discernimento do que era bom e do que era mal. E assim ele pede ao Senhor discernimento para saber diferenciar o bem do mal, sabedoria para poder estar guiando o povo a estar fazendo o que era a vontade de Deus. Aleluia. Porque existem dois tipos de sabedorias. Existe a sabedoria que vem a partir do conhecimento humano, que vem a partir de filosofias, de estudos, e existe a sabedoria que vem do Senhor. Aleluia. A primeira, ela no fim nos leva à destruição, e a segunda nos traz esperança. Aleluia. Mas por quê? Por que a sabedoria humana tende a nos levar à destruição? Porque quando você analisa esse mundo de forma inteiramente material, não sobra nada de bom nele. Então, quando o homem ele pensa demais nisso, nada faz sentido. E só existe, e não existe sentido do que está debaixo do céu, mas sim do que está acima. E é por isso que só a sabedoria de Deus pode nos trazer força e esperança. E ele pede então discernimento a Deus, e Deus se agrada do pedido de Salomão e lhe dá sabedoria, mas também lhe dá tudo que os outros reis pediriam, que são riquezas, que é fama. Então nós vemos que Salomão ele passa a ter tudo, porque esse foi o período de maior riqueza de Israel. Aleluia. Como seu pai Davi já havia
subjugado todos os seus inimigos, chegou o momento de paz em Israel. E para que isso fosse mantido, Salomão ele começou a fazer alianças com os outros povos. E então, fazendo essas alianças, ele começa a se casar, né, com muitas princesas, porque naquela época as alianças eram formadas dessa forma, a ponto de ser casado com 700 princesas, que chega a ser meio absurdo, né? E é nesse momento em que ele começa a se perder, porque nesse momento ele não está mais focado na sabedoria divina. Nesse momento ele, com toda essa mistura de culturas e religiões, ele começa a admirar a sabedoria humana. E então ele começa a permitir que suas esposas, por exemplo, fizessem altares de adoração e sacrifício a outros deuses. E tudo isso acaba desagradando o Senhor. Porém, Salomão, ele se lembra. Ele chega um momento em que ele percebe que está perdido e que precisa ser encontrado. Aleluia. E então ele abre o seu coração para Deus novamente, para que possa estar o resgatando. Aleluia. Então essa foi a vida de Salomão. E com essa vida, provavelmente no final dessa vida, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é: quando nós olhamos para trás, o que nós vemos? Nós sentimos orgulho do que se passou? Muitas das vezes nós somos novos na fé, então quando nós olhamos para trás, só nos traz arrependimento. Mas e no período em que nós estamos com Cristo, nós nos orgulhamos do que veio, do que nós fizemos de lá para cá? Porque se nós focarmos em nossas realizações humanas, nada disso, tudo isso é vaidade. Porque todas essas coisas desaparecerão. Então, nós entendemos que o que nós fazemos e o que nós somos para esse mundo não tem significado. Porque vai chegar um momento em que nós teremos o nosso fim, porque esse é o destino de todos. E pode-se passar uma geração, passar duas, dificilmente nós vamos ser lembrados. Então, passando-se o tempo, nós seremos esquecidos. E tudo que nós fizemos, se nossa conquista foi um carro, foi uma casa, todas essas coisas passarão. O carro vai envelhecer e com o passar do tempo vai perder seu valor, até chegar o momento em que nem vai ser mais possível, né, ele ser usado. E nós, muito menos nós vamos usar ele, porque nós não vamos mais estar aqui, o carro não vai conosco. E a casa é a mesma coisa. Por quê? Porque essas coisas, elas provavelmente vão ser passadas para os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que os nossos filhos vão ter sabedoria para administrar essas coisas. Que foi o que aconteceu com Salomão. Porque quando o trono foi passado para o seu filho Roboão, logo em seguida o seu filho foi lá e perdeu tudo que seu pai tinha feito. Então, as nossas conquistas terrenas, elas não têm significado. E quando chegar o dia em que Jesus voltar, ou que nós iremos descansar,
nós não vamos levar nada conosco. Aleluia. E aí Salomão percebe que quanto mais sábio você é, mais você percebe a falta de significado e o mal desse mundo. Porque como que você pode se alegrar num mundo onde constantemente os maus estão vencendo? Constantemente a gente vê um cara que fez um crime hediondo ser solto e está fazendo mais. E aí ele é preso de novo, em poucos meses ele é solto. E as pessoas que perdem seus entes queridos, elas sofrem, durante toda a sua vida. Porém, para ele, é o mesmo que nada. É só mais motivo para fazer mais mal ao mundo. Então, quando nós focamos nisso, quanto mais nós focamos na sabedoria humana, mais nós tendemos a sofrer nesse mundo. Mas quando nós lembramos, que Deus é um Deus de justiça, que isso daqui é só, a gente só está de passagem, e que lá no fim o Senhor vai julgar cada um, aí nós percebemos que não é bem assim. Nós percebemos que nós temos um propósito nessa terra. Então, Salomão, ele resolve procurar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele vai procurar significado nos prazeres da vida. Ele começa se entregando ao vinho. E isso é uma coisa que nós vemos muito hoje. Antes de nós termos aceitado a Cristo, minha família era muito assim. Chegava o final de semana, já sabe, tem que comprar, sabe-se lá quantos litrão da vida, e beber ao ponto de não saber mais o seu nome. E era sempre, era um ciclo, Como é que funcionava? Eles tinham um ritual. Eles começavam, dava de manhã, aí começava a festa. Aí quando estava chegando a noite, quando estava chegando a madrugada, melhor dizendo, aí começavam as ameaças de morte, aí alguém quase morria. Aí eles entendiam, não, agora tem que dormir. E só não morria alguém porque era a mão de Deus. Porque se não fosse isso, uma hora ou outra, provavelmente a gente nem ia estar mais aqui. Mas graças a Deus, Ele nos resgatou. Graças a Deus, Ele nos protegeu no nosso tempo de ignorância. Então, nós vemos que a gente vive num mundo tão cruel em que as pessoas elas não conseguem viver consigo mesmas. E para isso, elas procuram formas de fugir de si mesmas. Então, por quê? Porque falta alguma coisa. Porque falta alguma coisa na vida delas. E elas não sabem muitas vezes o que é. Então, Salomão viu que nada disso tinha significado. Então ele procurou outra coisa. Então ele foi construir casas, plantar vinhas, fazer grandes construções, fazer grandes monumentos em seu reino. Então ele vê que isso é bom, porque ele olha para o seu esforço, para o seu trabalho, e ele sente gratificação nisso. Porém, mesmo que o valor do seu esforço seja melhor do que o vinho em que ele havia se entregado, quando ele começa a pensar demais nisso, ele vê que isso não tem significado. Por quê? Porque vai chegar o fim das coisas. E quando chegar o fim, nada disso é mais dele. Nada disso vai com ele. Ele está plantando algo
que no final das contas não vai ser ele que vai colher. Então, ele vê que não tem significado nisso. Não existe propósito exclusivamente nisso. Não existe propósito quando você pensa exclusivamente no seu esforço. Então ele resolve amontoar riquezas, né? Como Israel naquela época estava vivendo uma época de grande prosperidade, então vamos lá, vamos juntar as nossas riquezas. Mas e se você morrer hoje? O que você leva disso? Todo esse dinheiro que você está juntando, você está amontoando. E se você morrer hoje? Né? Jesus fala, né, de um fazendeiro, né, que ele tem um celeiro. E ele vê que seu celeiro está enchendo. Então ele pensa, não, vou construir um celeiro maior. Porque assim eu vou juntar mais e mais e vou ficar descansado. Mas Jesus fala, mas e sua vida, se sua vida for cobrada hoje, o que você tem para oferecer a Deus? Porque todo esse amontoado, no final das contas, ele não vai ser mais seu. Porque ele não vai com você. Então, o que nós temos que pensar nisso? A gente tem que pensar que só se vive uma vez? Tem que gastar tudo que tem logo, porque vai que eu morro hoje? Não, não é isso. Pela palavra do Senhor, é sempre entendido que o Senhor ele fala muitas coisas. E no final das contas, o que a gente tem que encontrar nessas coisas é o equilíbrio. Glória a Deus. Então, de que adianta, né, um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma? Então, o que eu estou dizendo não é que vocês têm que largar seus trabalhos, que você não tem que se preocupar, né, com o que sua família vai comer amanhã. E sim, que você não pode focar exclusivamente nisso. Que isso não pode ser a sua prioridade. Então, ele vai buscar as artes, porque a gente pode buscar, né, significado na música, né? A música é muito rica, né? O que a gente toca aqui na igreja é apenas 1% do que a música pode ser. Isso porque a gente está melhorando um pouquinho. Aí daqui um dia é 2%. E por aí vai. Mas na arte, né, que indica uma forma de expressão que pode vir a partir de diversas mídias, né? Na música, no cinema, nos livros. Então, a arte ela é muito vasta, mas a arte ela sempre quer dizer alguma coisa. E então, o que você vai dizer quando você não tem Deus na sua vida? Você vai dizer sobre o que o Salomão estava provando aqui. São coisas sem significado. Então ele viu que não havia significado na arte. Ele viu que um termo muito usado por ele, que é correr atrás do vento. Ele viu que era tudo como correr atrás do vento. Então, ele vai lá e busca o seu prazer nas mulheres, né? Porque além de ter 700 esposas, ele ainda teve 300 concubinas. Então, ele busca nisso, né? Nos prazeres carnais. Porém, ele vê que tudo isso é momentâneo e a felicidade que lhe é trazida por todos esses tópicos aqui, elas não são duradouras. Elas são breves.
e ainda assim fica faltando alguma coisa. E o que está faltando? Segundo o próprio Salomão, né, ele diz que Deus colocou no coração do homem algo que apenas a infinitude de Deus pode preencher. Aleluia! Porém, o homem, ele busca isso em outros lugares. Ele busca isso através dos prazeres. Porém, isso não é o suficiente. Porque nada disso é eterno. Apenas Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então, ele prova tudo isso e ele vê que só existe uma coisa boa, que é o prazer que Deus dá ao homem quando ele vem de um dia de trabalho duro e vê, né, os resultados do seu trabalho. Esse é o único prazer que é concedido por Deus ao homem, porque isso é a vontade de Deus para o homem. A partir do momento em que ele saiu do Jardim do Éden, ele passaria a viver no suor do seu trabalho. Porém, mesmo que isso seja algo bom, isso não é o suficiente. Isso ainda deixa uma lacuna no coração do homem. Por quê? Porque no final das contas, todas essas coisas, elas não são ruins. Mas elas dependem do motivo e do propósito que você tem para cada uma delas. Aleluia! Porque se o homem ele se entrega a qualquer dessas coisas, ele vê que essas coisas não têm significado. Não existe significado no seu trabalho árduo, né, que eu imagino que os irmãos aqui, todo mundo trabalha. Então, todos sabem, né, que é muito bom você ver um trabalho bem feito. Porém, isso não é o suficiente quando você foca exclusivamente nisso. Porém, quando você vê o seu trabalho árduo como algo para estar trazendo o pão para a sua mesa, como algo para que você possa estar cuidando da sua família que Deus te deu, para que você possa estar aqui adorando a Deus, para que você possa estar ofertando a Deus, agradecendo a Ele por isso, então as coisas mudam, as coisas passam a ter propósito. Quando você vê, né, que o emprego que Deus te deu é o motivo para você estar lá fazendo a diferença para aquelas pessoas, assim como as igrejas viam o apóstolo Paulo, né, como um exemplo para ser seguido, assim como ele via a Cristo, as pessoas do seu trabalho veem você como um exemplo para ser seguido, assim como você segue a Cristo. Então isso é algo para nós pensarmos. Aleluia! Então ele viu que não havia sentido nos prazeres. Então ele buscou a competição, né? E ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que o sábio, ele tem vantagem sobre o tolo. Porque o tolo, ele faz tudo segundo a sua vontade. Tudo que passava na cabeça dele, ele ia lá e fazia. E muitas das vezes essas coisas eram ruins. Porque essas pessoas, elas abraçam o desejo. Elas não têm controle sobre seus impulsos. E ele via que o sábio, ele tende a ter uma vida melhor do que o tolo. Por quê? Porque o sábio, ele pensa antes de fazer. Então, ele tende a fazer escolhas certas. Porém, ele vê que muitas das vezes o tolo se sobressai sobre o sábio. Ele vê que muitas das vezes o sábio faz o que é bom e não é reconhecido. Ele vê que muitas das vezes, que 100% das vezes, o tolo e o sábio têm o mesmo fim. Então, ele percebe que, no fim,
vamos para o mesmo lugar, tanto o tolo quanto o sábio. Aleluia. Mas ele deixa uma lição para isso. Ele diz que 2 é melhor do que 1. Aleluia. Então, em todas as situações, quando um está mais fraco, o outro ajuda. Quando existe um momento de luta, de combate, é sempre melhor 2 do que 1. Porque se você está sozinho, você tem que lutar sozinho. Mas quando são 2, fica mais fácil. Então, ele vê que é sempre melhor existir 2 do que 1. Então, ele vê que, no final das contas, né, as competições, as rivalidades, elas não têm significado. Porque ainda falta alguma coisa. Aleluia. E então, existe uma preocupação em cima disso. Porque muitas das vezes a gente acaba nos preocupando demais com coisas de fora, sendo que o que importa no final das contas é a Cristo. Então, ele vê que essas competições, essas lutas, essas rivalidades, no fim, às vezes pode acabar nos afastando do que no que realmente nós devemos focar. E aí ele faz um comentário muito interessante, né? E eu acho que esse é o motivo, pelo menos um dos motivos, para não se falar tanto sobre o livro de Eclesiastes. Porque ele diz, é melhor o fim do que o início das coisas. Aleluia. E o que isso quer dizer? Porque quando a gente pensa, a gente vê o fim como algo ruim, né? A gente sempre fica triste com o fim das coisas. Quando você está assistindo um filme bom, você não quer que termine. Então, por que o fim das coisas é melhor que o início? Porque no fim, você recolhe os resultados. Então, se nós começamos uma coisa hoje, vai ser muito difícil, vai ser muito cansativo, vai exigir muito esforço, porque no meio a gente já se localizou, tem uma ideia para onde que nós vamos seguir mais ou menos, mas o início sempre é mais difícil, porque a gente não sabe nada, a gente não sabe como começar. E Deus vai nos preparando. Então acaba sendo mais doloroso. Aleluia. E o início das nossas vidas é a mesma coisa. Porque já é difícil para a gente nascer. E aí quando a gente nasce, a gente vem para um mundo perigoso, para um mundo cruel. E aí é nesse momento que os pais eles têm grande responsabilidade, porque durante a infância é o momento em que os pais eles têm a grande responsabilidade de assegurar que o filho não vai atentar contra a própria vida dele, porque o filho sempre vai procurar o meio mais perigoso de brincar. Nunca é de forma saudável, ele nunca vai ficar quietinho ali, ele sempre vai buscar correr risco de vida. E aí que vem a responsabilidade dos pais, de assegurar que o filho fique vivo. Essa é a grande missão da infância. E então vem a adolescência, que aí é o período de revolta, que aí acha que os pais não entendem nada, que ele é a grande mente do mundo, que ninguém nunca pensou que ele pensou, que ele é um gênio. E aí vem com as ideias todas erradas e acha que está certo. Para então chegar na fase adulta. E aí quando chega na fase adulta, que aí ele vê que era bom a época da infância.
E já era ruim. Imagine agora então. Então aí que vem a gente ter que trabalhar no mínimo 40 anos para poder se aposentar. Às vezes não dá certo. Tem gente que com 60 e poucos anos está trabalhando ainda. Verdade. Então é difícil. A vida é difícil. E a vida sem Deus é mais difícil ainda. O que é irônico, se for para pensar. Porque Jesus, ele veio ao mundo como servo. E assim como ele, nós também temos que ser servos. E ser crente não é fácil. Não é nada fácil. Mas, por algum motivo, nós ainda estamos aqui. Aleluia! Porque a gente encontrou algo de um valor muito alto. Algo que a gente não consegue encontrar em nenhum outro lugar. E esse algo torna as coisas mais fáceis. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, isso não quer dizer que a gente não vai passar por dores. Isso só quer dizer que esse algo ele dá significado a tudo. Aleluia! Esse algo faz com que a gente não precise de nada. Glória a Deus! E esse algo está aqui hoje. Glória a Deus! E esse algo, Aleluia! ele ama cada um de nós. Aleluia! Mesmo nós sendo falhos, pecadores, mesmo nós sendo fracos como somos, mesmo nós sendo infiéis, ainda assim, Ele espera por nós. Aleluia! E então, Aleluia! Louvado então Salomão, ele buscou e não encontrou. Então, ele foi para as suas considerações. Uma delas é que é o melhor fim das coisas do que o início. E uma outra consideração de Salomão é sobre as riquezas. Porque ser rico não é pecado. O problema não está no dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta. O problema está nos nossos corações. Porque para alguns, o dinheiro é o seu Deus, é a sua prioridade. E o mundo hoje, ele se diz ateu. Porque se nós formos observar a sociedade hoje, ela não existe um Deus específico. Não existe deuses que a gente tem que lutar para não adorá-los. Como era o Deus Baal, por exemplo, na época de Salomão. Então, o que realmente é o Deus das pessoas hoje, geralmente são coisas, são pessoas que a gente coloca acima de tudo. Porque adorar a Deus é colocar a Deus como prioridade em sua vida. Então, adorar o dinheiro é colocar o dinheiro como prioridade na sua vida. E o mundo hoje, o Deus do nosso mundo é o dinheiro. O mundo hoje é movido exclusivamente pelo dinheiro. Então, se não existe dinheiro, não existe motivo para fazer nada nesse mundo. Isso é o que diferencia nós do mundo. Por quê? Porque se nós formos parar para pensar, o mundo ele é focado no funcionamento da nossa sociedade
é focada no serviço. No seu trabalho, você está servindo alguém. A diferença é a motivação. Por quê? Porque aqui na igreja, você não serve o outro pensando no quanto ele vai te pagar, no quanto ele vai te oferecer. Você serve sem esperar nada do outro. Aleluia. E essa que é a diferença. Glória a Deus. Aleluia. E alguns, para outros, o dinheiro se torna uma maldição. Porque às vezes a pessoa, ela até é focada, ela foca Deus, Deus é minha prioridade, estou servindo a Deus. Mas aí o Senhor dá um pouco de riqueza, aí já começa a mudar. É servo de Deus enquanto não tem. A partir do momento que passa a ter, aí Deus vai ficando de escanteio. Os irmãos vão ficando de escanteio. Aí a pessoa começa a mudar de comportamento. Então isso é algo que nós devemos nos atentar. Porque muitas das vezes as pessoas elas se perguntam por que às vezes elas se esforçam tanto e Deus não lhes dá riqueza. Mas talvez seja Deus te protegendo de si mesmo. Porque talvez você não seja forte o suficiente para servir a Deus mesmo no mundo. E além desses, também existe aquele que conquistam e não usufruem. Porque tem gente que trabalha e aí ele pensa assim, não, estou fazendo nada, vou trabalhar. E aí trabalha, não, final de semana já peguei um bico aqui, já vou fazer um freela, né? E aí trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí meu trabalho é só 5 dias, tem 2 dias ainda sobrando, tem que trabalhar também. Então, e aí Salomão fala dessas pessoas. E ele fala, você pode viver 100 anos, você pode ter 100 filhos, e ainda assim, era melhor você nem ter nascido. Por quê? Porque ele trabalhou, mas não usufruiu do seu trabalho. Então, é o mesmo que ele não tivesse nascido. Ele veio ao mundo, trabalhou e morreu. Então, e tudo que ele conquistou ficou aqui. Porque tudo que a gente conquista nessa terra fica aqui. Então, o que a gente conquista aqui, a gente usa aqui. A gente não guarda para usar amanhã, não, porque eu comprei um carro novo, tá, eu não quero que arranhe. Então, eu não vou sair com o carro. Vou vir para a igreja andando. É melhor. Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Porque o Senhor, Ele quer o melhor para nós. E o Senhor, Ele muitas das vezes nos dá as coisas, é para a gente usar. Então, nós devemos nos atentar com as coisas materiais. Porque essas coisas, elas são feitas para serem usadas enquanto nós estamos em terra. Porque daqui nós não vamos levar nada. Então, Salomão, ele começa a pensar nas injustiças desse mundo. E ele vê que muitas das vezes o justo perece, enquanto o ímpio, ele triunfa nesse mundo. Nós, como brasileiros, vemos isso o tempo todo. A gente vê muitas das vezes na política, né, políticos que são envolvidos com desvio de dinheiro, coisa na casa dos bilhões, coisa que é tirada da educação, da segurança, né, coisas que são bem por pouco. E a gente vê como essas coisas são injustas. A gente vê casos de pessoas que são presas, que ficam 10, 20 anos na prisão, até que são inocentadas. Mas esses 20 anos de sua vida, eles não vão voltar. Não tem como serem pagos todo esse tempo que eles perderam lá.
Então nós vemos que o tempo todo acontecem injustiças. Crianças que nascem em cenários de pobreza, que não têm o que comer. E muitas das vezes os seus pais também não conseguem prover para os seus filhos. Crianças que são abandonadas e vivem na rua e passam muito tempo na rua, sozinhas, passando frio. A gente vê que quando a gente olha para essas coisas, a gente vê que o mal reina nesse mundo. E como que nós devemos reagir a isso? Como nós devemos reagir às pessoas que fazem o mal nessa terra? As pessoas que garantem que esse mundo seja o pior possível. Nós não devemos olhar essas pessoas com ódio, porque nós não somos diferentes dela. Porque no fim das contas, todos nós somos maus. Nenhum de nós merece a graça. Nenhum de nós merece o perdão. Então nós devemos olhar para o pecado e não para as pessoas. Olhar para o pecado e rejeitá-lo e odiá-lo. Não só na vida das pessoas, mas também em nós. Porque assim como elas, nós pecamos. A gente tem que ter um coração que busca a cada dia ser mais santo, busca a cada dia ser bondoso como Jesus é. Mas nós sabemos que durante esse percurso nós vamos parar muitas vezes. Mas nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou. E nós temos que nos arrepender e mudar de caminho, de trajetória para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, vendo tudo isso, vendo muitas vezes você está no trabalho, fazendo um bom trabalho, se esforçando, né? E muitas das vezes você vê um colega ao lado que não faz nada e acaba se sobressaindo. Muitas vezes um colega que busca fazer o pior possível e ele é mais valorizado no trabalho que você. Mas foquemos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Vamos focar naquilo que Deus nos deu. Porque enquanto você está no seu trabalho passando por essa situação, tem alguém que não tem trabalho e queria estar no seu lugar. Né? Então, se nós sempre formos olhar para quem está melhor que a gente, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Até o cara, mas ele é o melhor do mundo e não sei o que. Beleza. Mas provavelmente vai ter um japonês que vai superar ele daqui uns 15 anos de idade. Ou então um chinês, né? Depende da área. Então, a gente não pode focar, né, naquilo que nós não temos. A gente tem que focar naquilo que Deus nos deu. Porque muitas das vezes a gente quer mais. Só que às vezes a gente não consegue administrar nem o que Deus nos deu. Então como que nós podemos querer mais se a gente não dá conta nem do que a gente já tem? Então vamos lembrar disso e vamos focar nisso. Por fim, o destino de todos é a morte. Então vamos nos lembrar de que o que nós fazemos debaixo do sol vai ficar aqui. E que além de nós desfrutarmos do nosso trabalho, nós temos que focar no que realmente importa. E então Salomão, ele começa a falar dos mistérios de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque existem coisas que nós, que somos finitos, não conseguiremos entender a infinitude dos planos de Deus para cada um de nós. Então, muitas das
a gente quer ter experiência com Deus. Quem aqui quer ter experiência com Deus, levanta a mão. Mas vocês sabem que é necessário para ter experiência com Deus, né? A gente tem que passar por dores e dificuldades. Só assim que Deus vai se revelar para nós. Porque foi assim com Jó, né? Jó, ele teve uma grande experiência com Deus. Mas ninguém quer passar o que Jó passou. Ninguém quer perder seus filhos, todos os seus bens, a saúde, e ainda com a esposa no seu ouvido, só falando as piores coisas possíveis. E ainda assim, ser fiel ao Senhor. E melhor ainda vem os amigos dele, ainda para falar que ele está errado, que ele tem que se arrepender do que ele não fez. Então, é complicado. Mas, quando ele passou por tudo isso, ele finalmente conseguiu ter uma ideia mínima de toda a plenitude de Deus. Então, é doloroso. Quanto mais a gente sofre, mais a gente cresce na presença de Deus. E não é nada fácil. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia! Então, nesses contextos onde a gente passa coisas, a gente vê coisas que a gente não consegue entender. Eu muitas vezes passei, tem coisas ainda que eu não entendo. Tipo, eu penso assim, por que eu passei por isso? Por que eu tive que fazer isso? Na minha cabeça ainda não faz sentido. Algumas coisas eu falei, agora entendi. Não fazia sentido na época, mas agora faz sentido. Mas tem outras coisas que eu ainda olho assim e penso, não sei, para mim pareceu perca de tempo. Mas eu sei que Deus, que está tudo no plano de Deus. E uma hora esses planos vão ser revelados aos poucos. E isso é motivo para nós continuarmos semeando. Porque a gente não sabe qual fruto, qual semente que vai dar fruto. Então a gente tem que continuar semeando. Porque Deus vai dar o crescimento. Então, não pare, continue fazendo o que você está fazendo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. E no tempo certo, Deus vai te mostrar os frutos disso. E somando com isso, haverão dias de luz, haverão dias de paz, de alegria, onde todos nós vamos estar reunidos, adorando a Deus, agradecendo, né, pelas conquistas, mas também haverão dias de trevas, haverão dias onde a gente não vai estar disposto para orar a Deus, a gente vai estar disposto para ler sua palavra, a gente não vai estar muito contente para fazer isso, mas é nessas horas que nós temos que buscar mais, porque é nessas horas que Deus traz o crescimento. Aleluia! Então, Salomão, ele resolve falar sobre os jovens e falar sobre a juventude. Por quê? Porque Salomão já estava velho, já havia passado a sua juventude. E aí chegou o tempo de sua velhice, onde ele já não tinha mais disposição como ele tinha antes. E ele fala para os jovens: aproveite a juventude com moderação e sempre com o Senhor em primeiro lugar. Porque muitas pessoas, elas deixam Deus para o final de suas vidas e elas buscam aproveitar a sua juventude, mas esse proveito lhes traz consequências permanentes.
Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, o Senhor ele perdoa todos os nossos pecados, mas as consequências dele permanecem. Então, não ache que o que você faz aí fora não vai ter consequências quando você voltar. As consequências vão permanecer. E você vai ter que viver com isso por toda a sua vida, ao invés de ter aceitado a Cristo no seu coração quando você teve a oportunidade na juventude e tivesse o crescimento na presença dele durante a sua juventude para a sua fase adulta. E é por isso que muitas pessoas elas saem e se perdem e falam, não, depois eu volto. Algumas não conseguem voltar, outras voltam com uma saúde debilitada, com famílias destruídas, e quando ele chega à casa de Deus, ele vai passar por um grande processo, e muitas das vezes não é muito fácil. E imagine um contexto onde você é casado, já tem filho, e aí você resolve voltar para a casa do Senhor. E aí você tem que lidar com a rejeição na sua casa. Então, jovens, pensem a respeito disso. Todas as vezes que vocês receberem um convite de lá fora, para fazer uma coisa que vocês sabem no coração de vocês que não é certo, porque muitas das vezes a gente ignora. Muitas das vezes as pessoas falam, não, mas veja bem, você não está fazendo nada de errado, você só vai ficar ali de boa, é só você não fazer o que a gente faz que está tudo bem. Mas lá no fundo você sabe que tem algo de errado nisso. Então não rejeite, né, os avisos que Deus tem colocado no coração de vocês. Então, nós devemos lembrar do nosso Criador enquanto somos jovens. Porque lá em Eclesiastes 12, no versículo 1 diz: nos dias de sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que escureça o sol e a luz e as nuvens, e voltem depois da chuva. E aí no versículo 6 diz, versículo 6, sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó vire à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, antes da morte, aqui ele está na morte basicamente, lembre-se do Senhor. E aí nós chegamos na conclusão, né, depois de Salomão ter investigado esse livro, que ironicamente a gente vai ver que esse livro, provavelmente, esse livro foi escrito por um rei que é de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ou seja, o cara escreveu tem 3000 anos. E os problemas e os prazeres que ele cita são os mesmos. Por quê? Porque o homem, ele tem os mesmos problemas desde sempre. E ele tem a mesma solução de lá para cá. Que é quando nós chegamos em Eclesiastes, onde nós lemos, né? Que agora já se ouviu tudo, e aqui está a conclusão: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. No final das contas, né, depois de ter refletido sobre os prazeres mundanos, sobre o prazer
no esforço, no seu trabalho, no trabalho árduo, no seu esforço. Depois de investigar o vinho, né, as bebidas e os compostos que muitas das vezes faz nós mudarmos quem somos, né, construções, conquistas, né, pessoais, de riquezas, as artes, né, os prazeres carnais. No final das contas, tudo isso sem Deus não tem significado. Glória a Deus. Tudo isso sem Deus é como correr atrás do vento. O que ele quer dizer como correr atrás do vento? Um bom exemplo disso é o presidente que nós tivemos que queria estocar vento. A ideia é a mesma. Como que você vai estocar vento? Você vai colocar em um pote? Então, a ideia é a mesma. Não tem sentido, não tem significado. Então, as coisas só têm significado quando você faz pensando em Deus, né? Então, quando você vai sair para se divertir, você pensa em Deus naquele momento. E o que sai da sua boca são coisas de Deus, não são coisas supérfluas, não são coisas ruins, mas coisas boas. Aleluia. Então, quando você vai construir uma vinha, vai construir uma casa, quando você alcança, né, objetivos profissionais, você lembra de Deus, você agradece a Deus por ter chegado ali, você leva Deus consigo. As pessoas ao seu redor, elas veem Deus na sua vida, elas passam a querer esse Deus em seus corações. Então, quando você amontoa riquezas, quando o Senhor te abençoa em riquezas, você não usa isso para se afastar de Deus, para se afastar dos seus irmãos. Você usa isso para abençoar a obra de Deus, para fazer mais para Deus. Quando você se entrega às artes, não é para fazer coisas sem sentido, para focar em si, para focar na sua habilidade, mas você usa isso para adorar a Deus, para buscar a Deus, para trazer sua adoração a Deus. Glória a Deus. Então, quando você pensa, no caso de Salomão, né, das mulheres, você pensa em buscar, né, uma pessoa para dividir com você o fardo que é buscar a Deus, de estar na presença de Deus, e estarem os dois trabalhando em unidade para cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Então, todas essas coisas, elas passam a ter sentido e a ter significado. E hoje, que é o Dia dos Pais, vocês que são pais, vocês têm que pensar, porque eu acho que isso é mais comum dos pais, né? Vocês que são pais, vocês têm que muitas vezes pensar no propósito que Deus colocou na vida de vocês, se realmente, quando vocês vão para o trabalho, vocês estão seguindo esse propósito. Quando vocês vão trabalhar, se vocês estão colocando esse trabalho acima de Deus, ou se vocês estão usando o trabalho para cumprir o propósito de Deus na vida de vocês. Glória a Deus. E vocês que são jovens, né, que são os filhos, vocês têm que pensar no que vocês têm dado prioridade hoje. Se é a Deus, se vocês têm usado a sua juventude para estar expandindo o reino de Deus, ou se você está usando essa juventude para estar correndo atrás do vento, para estar trazendo muitas das vezes consequências negativas para as suas vidas. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir nisso, porque no final das contas, não é que a gente não deve trabalhar, não é que a gente não deve aproveitar a nossa juventude, é que a gente tem que trazer o equilíbrio, a gente tem que entender o propósito de Deus em nossas vidas, para que essas coisas sejam ferramentas
para estar se cumprindo o propósito de Deus e não o contrário. E é isso que Deus colocou no meu coração. Eu desejo, né, um feliz Dia dos Pais a todos os pais aí, e eu agradeço a oportunidade.